Boa tarde a todas e todos e todes. Iniciamos a gravação. Márcio, pode fazer a abertura. Então, boa tarde, gente. Eu iniciei agradecendo a participação de vocês nessa atividade, especialmente as irmãs Vanzella, Vanzella, né, que fala, Vanzella, Alana Vanzella e Larissa Vanzella. A Alana é da UEM, Universidade Estadual de Maringá, e a Larissa da Universidade Estadual de Londrina, né? Então, agradecer especialmente elas por terem submetido a proposta de uma roda de conversa, e ao agradecê-las também, para aqueles que não tiveram de manhã, né, informo que nós, na parte da manhã, tivemos uma invasão, né, vimos cenas não muito interessantes, misóginas, preconceituosas e tudo mais. E aí, se caso isso acontecer novamente, acredito que não, porque a gente teve cuidado de não publicizar o link nas redes sociais, o que pode acontecer de reduzir o número de participantes, mas é um cuidado que nós temos que ter em prol da nossa saúde também, né? E aí, em função, como eu dizia, em função disso, mudamos o link, né? E também destacar que a experiência, a roda de conversa, é uma experiência nova. A gente, devido à situação de pandemia, o evento está na sua 8ª edição. Nas edições presenciais, a gente fazia comunicações temáticas, né? Simpósios temáticos de comunicação, e para a edição online, devido à pandemia e tudo que ela representa, nós optamos por não fazer uma representação online do evento. Então, decidimos na comissão organizadora que talvez fosse interessante fazer nesse sistema de rodas de conversas, nesse modelo. De manhã foi bastante positivo, inclusive a invasão serviu de mote para as nossas discussões, né? Eu acredito que agora à tarde também vai ser bastante positivo, porque é uma conversa bem descontraída. Evidentemente que a Larissa e a Alana vão fazer as provocações que elas acharem interessantes, e a partir dessas provocações todo mundo é chamado a participar, dar a sua opinião, pode ser falando, pode ser pelo chat, tá? E aí a gente fica bem à vontade para conversar sobre o tema. E o tema geral é controle social e participação, desafios e possibilidades da sociedade civil na política de assistência social em contexto de pandemia do novo coronavírus. Aí eu passo, então, a palavra ao Gilberto, que é o nosso representante do grupo de pesquisa. Aí ele faz também a sua apresentação geral, e depois as meninas estão livres para os seus comentários e observações. Beleza? Obrigado novamente e vamos lá. Eu não vou fazer fala, não, Márcio, só referendar o agradecimento, né, a inscrição, a proposição, e que a gente tenha uma boa atividade, né, em nome do grupo de pesquisa, agradecer a presença e participação de todos, uma vez mais, e com a palavra, né, Larissa e Alana. Bom, pessoal, como, né, foi falado, a gente está muito mais habituado com esse outro processo, né, de formato de GTs, enfim. Então, a gente também está caminhando, a gente preparou alguns slides para nortear, assim, a nossa fala. A gente entende que talvez alguns de vocês não tenham acesso ou que não tenham conhecimento da política de assistência social. Então, a gente pensou em contextualizar, né, antes de falar sobre a participação em si, é necessário que vocês entendam o que a participação nessa política significa. Então, porque a gente não sabe, né, exatamente quais são as trajetórias de vocês. Algumas pessoas, às vezes, têm proximidade com essa política, conhecem a política por dentro, por fazer uso dessa política, enfim. É diferente, por exemplo, da saúde, né? Todo mundo, em algum momento, já fez parte, conhece, já ouviu falar, enfim, tem um conhecimento um pouco mais ampliado a respeito dessa política. Então, a gente já resolveu realmente organizar uma fala, trazendo uma contextualização, para depois pensar alguns elementos dessa história também, para reafirmar alguns contextos dessa participação. Eu vou colocar o slide aqui, aí se alguém puder me dar um toque quando está aparecendo. Só um minutinho. Ainda não. Dificuldades do online, gente. Tem algumas.
Funcionou. Ok. Tá aparecendo. Beleza, a Larissa vai iniciar, então, só para, né, retomar, né, o professor, né, já mencionou, a nossa apresentação, ela se chama Controle Social e Participação, Desafios e Possibilidades da Sociedade Civil na Política de Assistência Social em Contexto de Pandemia de Covid-19. Eu sou a Alana, sou mestranda em Ciências Sociais, e a Larissa ela é mestranda em História Social pela UEL. Tá, pessoal, então, vocês estão me ouvindo? Vamos ver se tá certo o som primeiro. Então, eu sou a Larissa, como a Alana apresentou, e eu vou iniciar com a contextualização. Então, vamos lá. A criação de medidas voltadas para o bem-estar social no Brasil, elas vão partir do exemplo de regulamentações estrangeiras, ao exemplo do modelo francês e alemão de proteção social básica, né, que vão ser definidos durante o contexto histórico do pós-Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a gente vai ter um ensaio desse debate lá na ditadura do Estado Novo, né, ainda com um discurso bastante conservador e assistencialista. Então, vão ter a discussão, por exemplo, de estudiosos que vão tratar da questão social dos pobres sem uma dinâmica de troca com essa população. Vai ter a criação, por exemplo, da LBA, que é a Legião Brasileira de Assistência, através da Darcy Vargas, que ela vai unir o assistencialismo ao patriotismo, por exemplo, oferecendo assistência aos soldados veteranos através de chocolates e cigarros, e isso vai dar início à função do que a gente vai conhecer depois como o primeiro damismo, né, que possui suas heranças até hoje, em que, por exemplo, as mulheres de prefeitos vão acabar assumindo posições de gestão de secretarias ou departamentos de assistência social. Né? Então, dessa forma, a gente pode dizer que sempre houve um reconhecimento da assistência social enquanto demanda no Brasil, né? Desde muito cedo, mas não necessariamente como um problema público, né? Então, sendo assim, não havia uma intencionalidade da criação de políticas públicas que pudessem dar suporte para uma execução de ações sistemáticas por meio do Estado, né? A não ser aquelas de cunho conservador, como eu citei no modelo do Estado Novo. Então, o movimento de maior envergadura, né, nesse sentido legal, de criação de uma política pública da assistência social, ela vai ocorrer, né, pela primeira vez, por ocasião da nova Constituição, em 1988. Então, ela vai tratar da proteção social básica em termos mais progressistas, tá? Aí a gente vai ter artigos específicos da assistência social, e que ela vai ser reconhecida como um direito básico, no artigo 203 e 204. Ainda assim, apesar de ser reconhecido na Constituição, a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ela somente vai ser promulgada em 1993, então, bastante tardio, né? Foi um processo que foi bastante atravancado para que fosse consolidado, e a gente vai acompanhar esse desenvolvimento aqui, certo? Pode passar, lá no slide. Então, marcos históricos pós-1988, né? Então, nessa esteira dos acontecimentos dos anos de 1990, vão ter diversas leis regulamentadas que vão ser aprovadas nesse novo Congresso, com o objetivo de consolidar aquela democracia social que estava instituída pela Constituição. Então, a gente vai falar aqui da Lei 8.069 de 90, que é do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8080-90, da Lei 8.142/90, que vão ser as leis orgânicas da saúde, que vão compor o que a gente conhece como o SUS hoje, né? E nesse contexto, né, de avanços progressistas, a gente vai ter movimentos pró-assistência social que vão passar a se articular juntamente com órgãos da categoria para pleitar a regulamentação da Lei de Assistência Social, certo? Então, o IPEA, ele vai ser responsável por iniciar esse processo de construção do projeto da lei orgânica da assistência, elaborando os princípios e as diretrizes, que são normativas que vão estar vigentes no texto original até hoje. Apesar desse movimento, né, dessa mobilização em prol do projeto da Lei Orgânica da Assistência Social, esse projeto ele vai ser vetado pelo presidente Fernando Collor de Mello, né, num primeiro momento. Como justificativa do presidente, ele afirmava que a proposição dessa lei, ela não estava vinculada a uma assistência social responsável, né,
O que é curioso é que, pouco tempo depois, a própria família Collor, ela vai aparecer envolvida em diversos escândalos de corrupção em programas de assistência social que foram promovidos pelo governo, né? Como, por exemplo, uma atuação através da LBA, aquela que foi construída pela Darcy Vargas e que ainda estaria vigente neste período, né? Daquele assistencialismo conservador. Então, devido a esse veto do presidente Fernando Collor de Mello, o processo de votação da LOAS ele vai permanecer estacionado, né? Ele não vai ser mais discutido. Por outro lado, devido à conjuntura histórica, os próprios movimentos pró-LOAS, eles vão ter que também permanecer parados, porque vai ter uma nova agenda pública de lutas sociais desencadeada pelo impeachment do presidente Fernando Collor de Mello em 92, né? Essa discussão sobre a LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, ela somente vai ser retomada a partir da posse do presidente Itamar Franco, né, que vão começar a emergir novos projetos e também uma pressão para que esse projeto seja votado. Então, em 25 de agosto de 1993, o presidente Itamar Franco, ele vai enviar o projeto da Lei Orgânica da Assistência Social para deliberação e votação na Câmara Federal devido às pressões que estavam correndo. Então, o Cefes, a ABEPS, perdão, e o CRES, né, que são órgãos da categoria, eles vão organizar uma comissão interlocutora desse debate na Câmara, né, em torno dessa votação, em conjunto com representantes dos estados, os parlamentares e os líderes de governo, eles vão fazer negociações sobre as emendas da LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Essa discussão, ela vai passar a ser conhecida como a Conferência Zero da Assistência Social, né? Então, ela vai ser um marco na discussão da política de assistência. Como resultado deste debate na Câmara, vai ser finalmente promulgado o texto da Lei Orgânica da Assistência Social, certo? E de acordo com ela prevê, é instituído o Conselho Nacional da Assistência Social, que é o CNAS, né? Aí são eleitos os primeiros membros, e eles vão começar a elaborar estratégias para estender essa política de assistência de forma mais abrangente, né? Aí eles vão tratar temas como a filantropia, políticas de assistência nacional, como fazer essa política chegar em outros espaços, certo? E, de certa forma, a gente pode pensar que a partir desse momento em que é instituído esse conselho, né, inicia-se o processo de participação institucional dentro dessa política de assistência, porque até a Conferência Zero de Assistência ainda não era uma participação institucionalizada pelo Estado, o que estava previsto em algum marco legal. Então, esse também é um processo que a gente precisa frisar e dar, vamos dizer assim, ênfase, porque é quando inicia-se um processo realmente institucionalizado dessa participação. Ok. Nessa esteira dos acontecimentos, com a criação do Conselho, a gente vai ter uma mudança também no governo federal. Então, o Fernando Henrique, ele vai chegar, vai ter a posse do governo, né, e caberia, né, ao governo do Fernando Henrique acompanhar os trabalhos, né, deste conselho, né, as primeiras medidas do conselho. Por outro lado, o Fernando Henrique, ele vai deixar de lado um pouco a atuação desse conselho, né, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, e vai se concentrar mais num programa criado dentro do seu ramo de atuação do governo, que é o Programa da Comunidade Solidária, né, que para ele, esse programa da comunidade solidária, ele não vai se resumir a ações seletivas, por exemplo, de caráter restritivo ou emergencial de assistência, como ele pressupunha de maneira equivocada, que seria a função da Lei Orgânica da Assistência Social e da atuação do Conselho, certo? Ainda assim, né, com essa conjuntura extremamente desfavorável para a assistência social, em 1995 vai ser realizada a primeira Conferência Nacional da Assistência Social. É importante a gente ter em mente que a palavra conferência, ela está se referindo mais no sentido de avaliar o que tinha sido feito, né, fazer a conferência do que havia sido realizado até agora, e buscar novos caminhos de ação para a atuação da política de assistência. Ok? Aí nessa conferência, que é a primeira, vão ser debatidos o anúncio de um sistema descentralizado de atuação e a busca por uma maior participação. Aí vão se estender também a municipalização, como a gente vai chegar nesses municípios,
discussão a respeito do que vai ser considerado como a renda mínima, as relações entre o público e o privado, formas de financiamento e controle social dessas políticas, né? É importante frisar que um dos nossos temas que a gente vai discutir hoje, e que também foi alvo dessa conferência, foi a novidade da implementação desses conselhos, que são espaços de discussão, e também de fundos municipais, que vão ser atuações importantíssimas para gestores e usuários da política, né, que vão ajudar a financiar esse debate, certo? Em 1997 vai acontecer a segunda conferência, com o tema O Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social, construindo a inclusão e a universalização de direitos. Então, essa questão da descentralização e chegada aos municípios ainda estava em debate naquele momento. E durante a terceira conferência vai acontecer um fato inédito, né, em 1999, porque ela foi uma parte da discussão que ela foi reagendada pelo Fernando Henrique Cardoso, então ela vai ser interrompida, e só vai ser retomada a partir de 2001. Então, como a gente pode ver, entre a primeira conferência, em 95, e até a segunda conferência, em 97, a gente tinha uma regularidade de discussão de 2 anos a respeito da política. A próxima deveria acontecer em 99, mas ela foi impedida de ser debatida pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, curiosamente, foi um ano eleitoral, certo? Então, a gente vê a importância dessas discussões das conferências. No mandato seguinte, do Luiz Inácio Lula da Silva, a gente tem um período totalmente novo para assistência social, considerado bastante positivo. Então, foi criado o ministério próprio, encarregado do tema, que foi o Ministério da Assistência Social, e que vai fortalecer essa ação institucional da política de assistência. Atualmente, a gente se encontra em discussão da 12ª conferência, que elas vão ocorrer nas seguintes datas deste ano. No âmbito municipal, elas são realizadas entre 3 de maio e 31 de agosto. As estaduais entre 1 de setembro e a 31 de outubro. E as conferências nacionais entre os dias 7 a 10 de dezembro de 2021. Então, é um debate que, na verdade, talvez no município de vocês, as conferências ainda estejam ocorrendo. Então, as conferências, elas são espaços onde a sociedade ela pode, de fato, intervir sobre os rumos que essa política ela vai se direcionar, né? Quais os caminhos que ela vai prosseguir, né, daqui em diante. E é o momento também de reavaliar aquilo que está sendo realizado nos municípios do estado e em âmbito nacional também. Ok, acho que pode passar, Lana. Voltando aos canais de participação previstos na LOAS, nós temos 2 grandes canais, né, que são as conferências e os conselhos, né. Assim, eu vou ler um pouco a respeito sobre o que caracteriza cada um desses espaços. Então, segundo o documento denominado como a Política Nacional de Assistência Social, o PNAS, de 2004, na conformação do Sistema Único de Assistência Social, os espaços privilegiados onde se efetivará essa participação são os conselhos e as conferências, que são os espaços que a gente tem de discussão, né? Não sendo, no entanto, os únicos, já que outras instâncias somam força neste processo. Então, o que são essas conferências? Como eu havia dito, as conferências, elas têm o papel de avaliar a situação da assistência social, então, avaliar em que sentido se encontra as medidas já tomadas, e também definir novos caminhos, então, definir diretrizes para a política, verificar os avanços ocorridos no espaço de tempo, né, e o que precisa ser mudado. Já os conselhos, eles têm como principais atribuições a deliberação, então são espaços não só consultivos, mas deliberativos, né, e a fiscalização da execução da política e de seu financiamento, em consonância com as diretrizes propostas pela conferência. A aprovação do plano, apreciação e aprovação de proposta orçamentária para a área e o plano de aplicação do fundo, com definição dos critérios de partilha dos recursos exercidas em cada instância em que estão estabelecidos. Os conselhos ainda normatizam, disciplinam, acompanham, avaliam e fiscalizam os serviços da assistência social, né, prestados na rede socioassistencial, definidos os padrões de qualidade de atendimento e estabelecendo os critérios para o repasse dos recursos financeiros.
Do período de gestão dos conselheiros da assistência social, segundo a resolução do CNAS 237 de 2016, o mandato de cada conselheiro, que são as pessoas que estão participando dos conselhos, é definido em lei, da criação do Conselho de Assistência Social, sugerindo que se tenha duração de, no mínimo, 2 anos, podendo ser reconduzido, né, por igual período, então, podendo estender até 4 anos. E aí, pessoal, só para a gente retomar, então, como a Larissa falou, né, a participação institucionalizada, ela passa, então, a ser prevista, né, no artigo, principalmente nesse artigo 204 da Constituição, e ela vai, então, ter, como eu posso dizer, uma prerrogativa dessa atuação da população através desse canal. Então, quais canais? A conferência e os conselhos. E aí, a própria lei, e o que é importante que a gente frise é que essa participação na política de assistência, ela é toda regulamentada através e prevista, né, através da Constituição, a Lei Orgânica de Assistência, inclusive a Lei Orgânica de Assistência, ela vai estar dizendo para nós que essa instância deliberativa do Sistema Único de Assistência, que é o Conselho, ele vai ter caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil. Mas o que são, né, quando a gente fala de representação de governo, a gente sabe, né? São aqueles representantes ali do determinado governo, seja ele, né, municipal, estadual, federal, são nominados, né? Não precisam ser eleitos pela sociedade para estar ali, né? O representante político, né? O político profissional, ele que vai delegar ali dentre as seus representantes de pasta, quem é que vai assumir a cadeira ali do conselho. Já a sociedade civil, não, ela tem que ser eleita pela população. Então, ela vai ser eleita através de 3 grandes segmentos que a gente, né, chama, né, a representação de usuários, que são as pessoas que fazem uso da política de assistência social. Então, se eu recebo Bolsa Família, se eu tenho cadastro único, se eu utilizo, né, um serviço do CRAS, do CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, são equipamentos da política de assistência social. Para que a gente pense de uma forma mais clara, por exemplo, tem a unidade básica de saúde ali, o postinho de saúde. A assistência social, ela também tem, né, no âmbito local, a sua porta de entrada, que seria o CRAS, por exemplo. Então, se eu faço uso de algum desses serviços, eu tenho cadastro único, né, eu posso pleitear uma cadeira dentro do conselho, por exemplo. Seja ele no Conselho Municipal, quanto no Conselho Estadual, quanto no Conselho Nacional. É claro que eu vou ter que passar por um processo de eleição para assumir essa vaga. A gente também tem a representação oriunda de entidades e organizações de assistência social, e também de entidades de trabalhadores do setor. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor essas representações mais à frente, para que a gente tenha maior ênfase e esclarecimento mesmo sobre como se dá essa organização, quem são essa sociedade civil. Isso é muito importante para que a gente também compreenda, para entender como é que se dá essa participação dentro desses conselhos. De um modo geral, para quem não conhece muito esse debate da política de assistência, dos conselhos e conferências, os conselhos, eles vão ser previstos em âmbito nacional. Então, a gente tem aqui o CNAS, né, que é o Conselho Nacional de Assistência Social, que é a instância máxima dessa política na verdade, de controle social, né, da política de assistência. A gente vai ter em âmbito estadual, cada estado vai ter o seu conselho estadual de assistência, e a gente vai ter os conselhos municipais de assistência, que são aqueles que estão ali pertinho de nós, né? E essa representação, ela vai ser dividida. O que quer dizer aquela questão lá do paritário? Por exemplo, se a gente tem 30 cadeiras no conselho, que é o número usual de representantes dentro de um conselho estadual, 15 vão ser só do governo, e as 15 outras cadeiras vão ser divididas. 5 vai ser de usuários, 5 vai ser de trabalhadores, 5 de entidades. Então, a gente até discute um pouco sobre essa paridade, né? Porque, apesar de essa sociedade civil ser composta por essas representações, nem sempre os interesses desses 3 segmentos aqui, eles coadunam, né? Eles vão na mesma direção, enquanto o governo não, né? O governo, normalmente, ele vota fechado. Já os trabalhadores, usuários, entidades, às vezes a gente tem uma quebra ali, né? Alguém não segue muito, às vezes, uma diretriz, enfim. Existem alguns interesses que perpassam essa participação, o que é muito complexo. Se, por exemplo, se a gente for pensar quando a gente vai tentar votar alguma coisa,
em prol, sei lá, que vai contra uma diretriz do governo. Como a gente falou, o governo, normalmente, ele tende a fazer projetos mais de caráter assistencialista, que retomam aqueles ranços lá da política de assistência social, que a Larissa, né, destacou, tendem a negar, né, a política de assistência enquanto um direito, né, e aí tentam fazer algumas práticas de caráter, né, de assistencialista, da filantropia, enfim. E aí a gente tem um dissenso, né, entre essas duas representações. E se a sociedade civil não vota fechado, ela tende a perder nesse embate com o governo. Então, é um ambiente bem complexo quando a gente vai compreender essa política, né, essa representação dentro dos conselhos. Aqui eu tenho um pouco assim sobre destacando quais são quais os documentos que o Conselho aprova. Então, ele aprova o plano, ele aprova relatórios trimestrais, anuais, a lei de diretrizes orçamentárias da política de assistência, que é mais ou menos onde é previsto todos os gastos dessa política, balancetes, tudo que é prestação de conta financeira e planejamento do gasto financeiro da política de assistência tem que passar pelos conselhos. Então, isso é muito importante para que a gente compreenda em nível municipal. Se, por exemplo, essa política ela está deixando de atender o morador de rua, que, né, nesse período de geada, de frio, né, ele não está sendo acolhido, não está recebendo devido atendimento, tem um problema ali no planejamento desse gasto da política de assistência. Então, se a gente tem algum desafio, algum questionamento a respeito disso, a gente tem que cobrar o conselho, porque é o conselho que dá esse direcionamento, ele é deliberativo a respeito do rumo dessa política. Então, esse é um elemento também que a gente consiga visualizar como esse conselho é importante. Ele atende pessoas, moradores de rua, mulheres em situação de violência, pessoas que não têm como prover as suas necessidades básicas, então elas vão até a política de assistência para buscar uma cesta básica, enfim, ter inclusive até direitos de cidadania, como emissão de documentos, enfim, ter um mínimo básico, né, para poder exercer o seu direito de cidadania. Então, se não está tendo o atendimento adequado, né, para essa população, os conselhos que precisam ali ser cobrados, né? E aí a gente tem que entender por que essa dificuldade dessa participação também, né? Por que talvez os nossos representantes da sociedade civil, que são esses daqui, eles não estão atuando, às vezes, em prol, né, dessa população. Ou por que os nossos governantes também, né, não visualizam e não geram medidas que, de fato, vão de encontro com essa participação e também nessa ampliação dos direitos dessa população que está, né, desassistida. Daí, como a Larissa falou, né, das conferências. As conferências, elas ocorrem, então, o nacional chama a conferência, então ele convoca as conferências, aí depois o governo estadual, né, o governo estadual não, os conselhos estaduais, eles convocam suas conferências estaduais, e depois o município convoca suas conferências estaduais. Então, por que essa convocação, né, ela vai de forma de cima para baixo? Porque a realização das conferências, elas ocorrem primeiro no município, porque a ideia é que as propostas que são deliberadas aqui, elas sejam levadas para o âmbito estadual. No âmbito estadual, então, pensando no Paraná, né, nós temos 399 municípios. Todas as propostas municipais, elas são encaminhadas para o estado. No estado aglutinado essas propostas que são levadas para a Conferência Nacional. Então, todos os estados fizeram esse mesmo movimento e aí levam para a Nacional, e na Nacional eles discutem, né, esses rumos dessa política. Então, é a possibilidade também de a gente conseguir fazer com que a política, ela não seja só de cima para baixo, né, ela pode também ter alguns elementos que a população ali, né, vamos dizer assim, do cotidiano consigam trazer para a organização da política de assistência em âmbito nacional. Aqui, o que eu gostaria de falar para vocês é que as entidades, a gente tem 3 tipos de entidades hoje que prestam serviço de assistência social. Tem 3 rolos, né? O de atendimento, ou seja, que presta atendimento de proteção social e básica. Tem as entidades que prestam atendimento de assessoramento aos usuários, e aí o objetivo delas é que elas fortaleçam os movimentos, as organizações de usuários, capacitando lideranças para atuação em conselhos e também na defesa dos direitos, né, das pessoas, né. A gente tem entidades que têm
o rol de trabalho dela na defesa e garantia de direitos também, ou seja, na articulação de novos direitos que talvez não estejam ainda previstos na política de assistência. E aí eu trouxe exemplo, né, porque falando assim parece que fica tão abstrato, né? A Caritas, por exemplo, é uma entidade que presta assessoramento e defesa de direitos. Então, por exemplo, a gente tem agora os refugiados. A Caritas, quando ela recepciona essas pessoas, né, e provê uma estrutura básica para elas ali, e encaminha ela, né, para os órgãos competentes de política de assistência, ela está fazendo uma defesa de direito, e ao mesmo tempo assessorando, né, a como acessar esses direitos. Então, a Caritas presta hoje um atendimento nesse sentido. Então, ela é um dos segmentos que faz parte, pode fazer parte de um conselho, por exemplo. A gente tem a PAI. A PAI é uma outra entidade que presta atendimento de assistência social. Então, só para ilustrar, né? Aí, esses dados aqui são públicos, enfim, todo mundo consegue acessar. Vocês podem, inclusive, procurar, né, as entidades da cidade de vocês, se elas são, se elas, primeiro, fazem parte dos conselhos, né? E se elas também têm esse acesso, né? A recursos da política de assistência. Todas essas entidades aqui que eu estou denominando, elas recebem recursos da política de assistência em âmbito federal. Os trabalhadores, como a gente falou, né, são pessoas que atuam nessa política, então são executores terminais, né, e que devem defender os direitos dos usuários, os direitos dos trabalhadores, e que dão, vamos dizer assim, cara para essa política, né, porque eles que executam ali, e que estão ali de frente com o usuário. Eles podem se organizar de uma forma jurídica e também por formato de fóruns. Quais são as categorias que habitualmente participam, né, e que são trabalhadores da política de assistência? Assistentes sociais, antropólogos, advogados, contadores, economistas, pedagogos. A gente tem os educadores sociais também. Eles podem trabalhar nesse tipo de instituição. Então, nos asilos, né, que são as instituições de longa permanência, no abrigo institucional, o casalar de crianças e adolescentes. Então, são esses, mais ou menos, né, os espaços socioocupacionais que esses trabalhadores podem estar vinculados. E os usuários, né, como eu falei, são as pessoas que fazem uso dessa política de assistência social. Mas antes de serem usuários, a gente tem que pensar que eles são cidadãos, né? Então, são sujeitos de direito individual e coletivo, e que se encontram em alguma situação de risco ou de vulnerabilidade social e pessoal, e que fazem uso de algum tipo de serviço, seja programa, projeto, algum programa de transferência de renda, então, que fazem uso da política de assistência social. E aí eles têm alguns direitos, né, esses usuários, ao participar, e também ao fazer uso dos serviços. Primeiro, né, ser assessorado, né, a respeito dos seus direitos, ter um atendimento adequado, eles precisam ter acesso à informação e orientações a respeito dos serviços, benefícios. Quando estão nos conselhos, também têm direito de ter acesso menos burocratizado sobre essas informações que estão sendo passadas ali, numa linguagem clara, simples e acessível. Eles devem ter o reconhecimento dos seus direitos e usufruir de serviços, né, e programas sociais de qualidade. Então, não é política pobre para pobre, não. Ali é política para cidadão de direito, né? Então, quando a gente fala do processo contextualiza, né, sobre como a assistência social ela era visualizada no passado e como ela teve um salto qualitativo a partir da Constituição, né, dessa previsão legal de que existe um direito, nesse sentido que a gente discute, né, de que alguns governos eles tendem a reproduzir aquele passado, mas na verdade eles estão indo na contramão de toda a legislação que está posta aí. E aí o nosso debate essa participação nos conselhos e nas conferências, ela tem que primar por isso aqui, que são os direitos sociais, essa linguagem clara, acessível, a questão de ter um reconhecimento de que aquela pessoa, apesar de estar numa situação de empobrecida ou em situação de risco, ela tem direito. Então, se, por exemplo, um morador de rua não está sendo atendido da forma adequada, por que ele não está sendo atendido da forma adequada, né? Qual que é o problema, né, de entendimento sobre essa legislação? Então, aqui é um ponto que a gente sempre discute, né, que essas pessoas merecem respeito, elas são detentoras de direitos, e a gente tem que
lutar para que esses direitos de fato sejam efetivados, e que não é benesse do Estado isso é fruto de muita luta, como a gente ponderou aqui e foi discutindo no início com a contextualização histórica. Não caiu do céu, né, igual chuva, ao contrário, foi luta, né, através de conferências, através de atuação de conselhos. Então, a gente sempre busca frisar esse aspecto. E aí a gente fala, né, sobre a importância de e existe uma previsão, né, jurídica de que a política de assistência, os trabalhadores da política de assistência devem favorecer, na verdade, a constituição de organizações de usuários, seja ela jurídica, política, social. Então, como que isso vai, né, se apresentar? Através de associações, movimentos sociais, de fóruns, conselhos locais de usuários. Então, deve existir um estímulo a essa organização desses usuários. E deve ser assegurada a participação de usuários que residem em comunidades rurais, em comunidades étnicas, povos de comunidades tradicionais. Então, percebam, né, como que essas conferências hoje, elas estão ocorrendo na nossa cidade. Será que todas as pessoas... Porque a maior parte das conferências, né, nesse período de pandemia, ela ocorrendo de uma forma remota. Será que todo mundo tem acesso à internet? Né? Será que todo mundo consegue participar nesse formato atual? Como que está sendo feito, né? Quais são as estratégias que os nossos municípios estão tomando para que essas pessoas aqui que nós denominamos, né? As pessoas que não têm recursos financeiros, às vezes, para nem prover sua alimentação, ter acesso à internet para poder estar participando, ao mesmo tempo a comunidade rural que não tem nem cobertura de internet, como é que essas pessoas estão conseguindo propor, como que essas pessoas estão conseguindo avaliar os rumos dessa política de assistência social no meio do período de pandemia, né? Se a gente já via que existia desafios anteriores, como é que esses desafios estão sendo... como é que os governos, na verdade, né, e os conselhos, eles estão construindo estratégias para superar esses desafios que, de certa forma, já eram anteriores à pandemia. Temos também aqui a ideia e a necessidade de que os usuários eles possam apresentar as suas ideias e reflexões, debates e reivindicações juntos aos representantes e organizações de usuários. É necessário que a gente reconheça a relevância de construir uma sociedade democrática e socialmente justa, né, onde as pessoas e as famílias, os coletivos de usuários possam se comunicar com as instâncias do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, na condição de cidadãos, usuários e de direitos. E aqui, outro elemento que é muito presente na política de assistência, e que a gente deve lutar contra, na verdade, é assegurar que os gestores e representantes de entidade, assim como alguns trabalhadores dessa política, não representem os usuários nas instâncias deliberativas do Sistema Único de Assistência Social, ou seja, que o usuário não seja tutelado sobre como deve falar, sobre como ele deve se expressar nesses ambientes. Então, assim, ainda existe uma dificuldade imensa em relação a isso, né? Até mesmo algumas falas bem clichê que a gente ouve, assim, a população não gosta de participar. Mas será que esse ambiente é um ambiente acolhedor e que, de fato, estimula essa participação? Ou será que nesse espaço de participação é instituído um discurso competente, aonde, e aí eu utilizo, né, as palavras da Chauí, que ela diz para nós o seguinte: olha, em alguns ambientes, né, seja nos ambientes acadêmicos, seja nos ambientes de conselho e de conferências, é instituído um discurso aonde não é qualquer um que pode dizer qualquer coisa em qualquer lugar ou em qualquer circunstância. O discurso competente, em alguns momentos, ele vai se confundir com a linguagem institucionalmente permitida e autorizada, isto é, com um discurso no qual os interlocutores já foram previamente reconhecidos como tendo o direito de falar e ouvir, no qual os lugares e as circunstâncias já foram determinadas para que seja permitido falar e ouvir, enfim, no qual o conteúdo e a forma já foram autorizados segundo os cânones da esfera e da sua competência. Então, quando, por exemplo, a gente vai em conselhos e a gente percebe que as pessoas ficam falando através de siglas e que elas não têm
a mínima, né, cuidado, né, de falar ou de contextualizar de onde é que aquele, sei lá, né, programa ele surgiu, ou qual a destinação daquele programa, né, aonde isso, né, está previsto na legislação, né, e explicar realmente para aquelas pessoas que estão participando, a gente favorece esse discurso competente, a gente afasta o usuário dessa participação, e aí é um problema que a gente precisa realmente olhar para ele e falar, poxa, como que a gente vai favorecer essa participação desses usuários, desses trabalhadores e também dessas entidades nesse contexto de participação em canais institucionais. Será que os canais institucionais eles estão dando conta, né, de fazer com que essa participação ocorra, né? Ou não? Será que eles estão ali pro forma, né? Então a gente precisa também discutir um pouco desses desafios. E aí, né, eu trago aquela questão dos ataques ao controle social. Então, já não bastasse esse desafio, e os desafios já nominados também pela Larissa, e um deles, né, é o FHC, né, que a Larissa falou, em 1999, ele impediu uma realização de uma conferência nacional, que acabou sendo reprogramada para 2001, e um detalhe, que na verdade não é um detalhe, é uma coisa muito importante, não houve menção sobre essa reprogramação do relatório final dessa conferência, nos documentos que foram produzidos após a conferência. Então, essa é um outro olhar, vamos dizer assim, não é o olhar da história oficial, né, sobre esse período conferencial. Na verdade, essa informação ela foi omitida dos documentos, né? E agora, em 2019, o governo Bolsonaro, ele edita e publica o decreto 9.759, que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal, o que vai ser, inclusive, julgado pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, como inconstitucional, porque o Bolsonaro, a ideia dele era extinguir todos os conselhos que têm a participação da sociedade civil, né, da esfera federal, e aí, em efeito cascata, isso também seria extinto nos nossos estados e municípios. Contudo, o que o STF ele, né, elencou e trouxe, né? Que um decreto não pode se extinguir, por exemplo, um conselho que foi previsto em lei. Então, por isso, quando a gente falou lá no início da previsão legal nos marcos, né, seja na Constituição, seja na Lei Orgânica de Assistência Social, do CNAS, colaborou para que esse conselho não fosse um daqueles que foram extintos. Por quê? De modo geral, a política de assistência social já atende pessoas que têm os seus direitos de cidadania, no mínimo, dificultados de acesso, né? Essas pessoas, por terem, inclusive, os direitos mais básicos, né, negados pela nossa estrutura social, eles têm um pouco de dificuldade de reivindicação e participação. Então, provavelmente, né, e assim, isso é projeção, então, como não foi extinto, né, eu não tenho como dizer com certeza isso aconteceria, mas talvez nós tivéssemos mais dificuldades a longo prazo de retomar esse conselho, caso ele fosse extinto por esse decreto. Mas como ele foi totalmente amarrado na legislação, a gente conseguiu fazer com que esse conselho não fosse extinto naquele momento. Contudo, isso não quer dizer que nós não sofremos alguns rebatimentos e algumas represálias do governo federal, né, a respeito dessa organização. Porque, por exemplo, essa conferência que está ocorrendo nesse ano, gente, essa conferência, a 12ª, ela era para ter ocorrido em 2019, ela era para ter sido convocada ali. Só que os representantes governamentais, que a gente falou, né, que as conferências elas são convocadas em efeito cascata, então o nacional convoca, o estado convoca e depois os municípios, o CNAS, ele foi proibido de convocar a sua conferência. E aí a gente teve o adiamento da conferência, o que fez emergir na sociedade brasileira um trabalho da Frente Nacional em Defesa do Sistema Único de Assistência Social. Então, é muito comum que a gente ouça, principalmente por parte de conselhos de categoria, daquelas categorias profissionais que a gente já nominou lá atrás, né, dos trabalhadores do SUAS, assistentes sociais, psicólogos, musicoterapeutas, enfim, esses trabalhadores, diversas notas a respeito disso que ocorreu no nosso, em âmbito nacional. Nós também
nós também tivemos, aqui no estado do Paraná, um período que não houve mandato de conselho, então o governo estadual, ele simplesmente falou assim, não vai ter conselho, porque não vai ter eleição de representantes da sociedade civil, então a gente não tem como ter um conselho, porque o conselho ele é paritário, porque nós estamos na pandemia. Então ele já havia, na verdade, ao longo desse processo, ele não reconhecia o conselho como uma instância importante e que tem esse caráter, né, deliberativo. E aí, quando teve a pandemia, ele simplesmente falou assim, não, beleza, por causa da pandemia, nós não vamos fazer, né, eleição e nós vamos ficar sem conselho. Só que, ao mesmo tempo, ele desrespeita e ele, né, finge que não existe uma legislação, inclusive uma prevista na Constituição, e ele desrespeita a Lei Orgânica de Assistência Social ao deixar, por exemplo, o Estado do Paraná sem conselho durante um período, até porque é o conselho que fiscaliza e ele estabelece as diretrizes dessa política. Então, no meio da pandemia, que é quando a gente mais precisou, talvez, né, da política de assistência social, no sentido que muitas pessoas perderam seus empregos, né, tiveram, né, passaram por dificuldades, houve um aumento, né, em demasia dos preços, né, de alimentação, enfim, é um momento que a gente ficou sem conselho, a gente ficou sem comando para essa política de assistência. Então, a gente precisa refletir como a pandemia, ela intensifica todos esses desafios que nós já tínhamos a respeito dessa participação. E aí eu trago alguns desafios, né, que nós temos de um modo geral. A gente tem o desafio da paridade dos conselhos, ou seja, daquela composição da sociedade civil, né, quanto representante de usuário, representante de entidade e representante de trabalhador. A gente não tem esses três segmentos representados, às vezes, no conselho. Às vezes a gente vê que, encampado, né, por esse discurso de o usuário não gosta de participar, que na verdade está vinculado àquele discurso competente lá, que a gente mencionou, de que não é facilitada essa participação, há alguns municípios colocando toda a representação de entidades, e aí deixa de ter a cadeira de usuário. Isso não pode. A gente tem que ter a representação de usuário, porque é ele que vivencia, né, o acesso a essas políticas, e é ele que tem que ir ali e falar, pô, cara, a gente não quer esse tipo de serviço, a gente quer um serviço que venha de encontro com essa necessidade aqui, que é o que mais afeta a gente aqui no nosso território. Então, a gente precisa ter essa representação de usuário. E, por vezes, a gente não vê essa representação. Ou, então, a gente vê uma representação de sociedade civil que, na verdade, são pessoas ligadas ao governo que estão ali representando a sociedade civil. Então, sei lá, município pequeno, isso é mais comum. Eu sou, sei lá, secretária de assistência, eu tenho um parente lá que tem o cadastro único, e é esse meu parente que vai ser o representante de usuário. Mas peraí, né? Ele vai representar o quê? O interesse de usuário ou o interesse da gestão? Então, isso também é um desafio que a gente tem nos nossos conselhos. Outra coisa é a questão dos recursos, né, destinados a essa participação. Lembrando que, deixa eu ver só se está aqui. Está aqui, falando depois. Recursos da participação, principalmente no segmento de usuário, a questão de não acesso à informação e ao conhecimento dessas normativas que a gente falou, né, sobre que essa participação é direito, que, inclusive, né, existe um cofinanciamento para a participação do usuário, né, a gente tem a ausência de capacitações para que as pessoas realmente compreendam qual o seu papel dentro do conselho, para que elas entendam até onde elas podem bater o pé e falar, não, a gente não vai deliberar sobre isso, porque esse projeto não tem a ver com a política de assistência, ou esse projeto só beneficia, sei lá, um bairro X, que é o bairro que votou no vereador X, ou que votou ali no prefeito X, né? Então, tem essas dificuldades, né? Que as pessoas não conhecem, não sabem do poder que tem, né, nesses conselhos, que podem usufruir desse poder. A falta de compreensão da legislação, né, que regulamenta e caracteriza o que é usuário da política de assistência, o que é trabalhador, o que é entidade, a interferência da gestão na organização dos conselhos. Então, a gente vê, assim, que quem organiza a pauta do conselho é só a gestão. Pô, mas a pauta, ela pode também ser elencada pela representação da sociedade civil.
Então, a sociedade civil tem direito de elencar ali, ó, a gente não quer discutir isso, pode tirar esse ponto aí de pauta e tem que colocar esse ponto X aqui, que é o ponto que, de fato, tem a ver com os nossos interesses aqui de usuários, por exemplo. Então, e também, outro elemento é a dificuldade, né, ou não dificuldade, né, mas, assim, essa dificuldade ela é criada, muitas vezes, a não divulgação do cronograma de reuniões dos conselhos e as pautas das reuniões dos conselhos também, né? Então, o usuário ou o trabalhador do setor chega lá e, pô, o que vai ser discutido hoje? Nem sei, porque não foi enviado com antecedência essa pauta ou os documentos necessários à avaliação. Por que isso ocorre? Porque as pessoas não sabem que elas têm direito de exigir que essa pauta ela seja enviada com antecedência. E aí também não consegue, por exemplo, articular, por exemplo, eu sou representante de usuário, por exemplo. Eu não consigo, por exemplo, articular com o meu grupo ou com ali a minha associação de moradores de bairro para todo mundo ir lá no conselho. Apesar das pessoas não terem direito de voto, eu apenas, como representante, tenho direito de voto, eu ocupo a cadeira, eles têm direito de voz. E eles têm direito, inclusive, de ajudar a pressionar, né, que a determinada pauta seja contemplada, que ela seja aprovada por esse conselho. É muito mais fácil para uma gestão municipal, uma gestão estadual, né, negar ou, vamos dizer assim, obstruir alguma pauta ou alguma reivindicação da sociedade civil quando ela está ali sozinha representando. Agora, quando você traz um conjunto de pessoas para estar ali, é mais difícil, porque, querendo ou não, existe mais peso, a gente exerce poder em cima, né, da gestão. Então, isso é um elemento que a gente precisa também discutir, são desafios que a gente precisa dizer, né, e trazer aqui, porque, por exemplo, eu não sei vocês, mas quantos aqui em algum momento participaram de conselhos, né? Ou participaram, não precisa ser do conselho de assistência, participaram de outros conselhos gestores de políticas públicas, né? A gente precisa, às vezes a gente nem sabe que existe esse espaço para participação, né? E as possibilidades, né? Então a gente tem a mobilização para a cobrança da implementação da legislação, a gente precisa fazer esse processo, a questão da atualização das normativas, né? De acordo com a legislação, então, às vezes a gente tem uma legislação que foi aprovada antes, inclusive, da Lei Orgânica de Assistência, e está ali reproduzindo ranços que, inclusive, já foram superados pela própria legislação. Enfim, tentar atualizar essa legislação para exigir esses direitos, a questão da mobilização da sociedade civil, a capacitação, né, dos gestores, dos conselheiros da sociedade civil também, moradores, enfim, e também o apoio e suporte técnico, né, que precisa ter nesses conselhos, e eles não devem assessorar apenas, né, os representantes governamentais, mas também a representação da sociedade civil. Lembrando que existe um cargo, que é o de secretário executivo, ele deve ser um cargo de nível superior e um cargo concursado para prestar esse tipo de serviço. E por que concursado? Porque a pessoa que é concursada e não é um cargo comissionado, ela consegue, por causa da estabilidade, né, que inclusive é algo que está sendo ameaçado hoje pelos rumores da reforma administrativa, a pessoa que tem estabilidade, ela não fica tão suscetível a esses assédios de uma gestão, por exemplo. Então, ele pode ali contribuir, inclusive, com a sociedade civil para o fortalecimento dos interesses realmente das pessoas, né, dos cidadãos. E não de determinado governo, né, gestão X ou gestão Y. E aí, a gente tem aqui também, pessoal, a previsão, né, de que os conselhos, eles estão ligados ao órgão gestor da assistência social, seja ele a secretaria ou o órgão, ou o departamento de assistência social, mas não de uma forma subalterna. Eles estão ligados a essa gestão, porque essa gestão deve prover a infraestrutura necessária para o seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros. Isso está previsto em legislação. Isso aí a gente precisa chegar num conselho quando não tem, por exemplo, né? Em meio à pandemia, né? A participação remota, por exemplo, dos conselheiros, quando, por exemplo, o município se nega a disponibilizar os equipamentos, né? Para a participação do usuário, a gente tem que discutir e falar assim, mas espera aí, né? A legislação diz para nós que a gente tem o direito. Inclusive, o conselheiro, quando ele está ali representando, ele não está falando em seu nome, no meu CPF, né?
ele está representando um grupo, um segmento. Inclusive, esse representante, infelizmente ou não é felizmente, ele precisa estar muito atento àquilo que ele aprova, porque ele também pode ser penalizado. Por exemplo, se ele está ali representando e aprova, por falta de conhecimento, às vezes, um recurso que vai, sei lá, e é desviado, ou está superfaturado. Ele pode responder por isso, porque ele desempenha uma função de agente público dentro do conselho. Então, por que, por exemplo, para penalizar um conselheiro, quando existe um desvio, né, de recurso, alguma coisa nesse sentido, ele é encarado como agente público, né? Então, para penalizar, ele pode ser, sim, ser considerado um agente público, mas para, por exemplo, receber o material, né, um equipamento ali de informática necessário à sua participação, aí a gente vê nos conselhos as pessoas falando assim, mas ele não é agente público, como que a gente vai fornecer o material para o usuário participar? Então, isso é muito comum, e, na verdade, isso não se aplica. Ele é, na função de conselheiro, um agente público em qualquer momento, né? Então, ele tanto para a questão de receber a infraestrutura necessária para a sua participação, quanto também para ser responsabilizado caso ele compactue, né, com alguma utilização inadequada de recurso público. E a gente também tem que pensar como que um conselheiro também participa, por exemplo, de um conselho e ele não sabe, ele não entende aquela matéria que está sendo ali discutida. Então, será que ele tem noção de que ele pode ser responsabilizado? Então, isso é um outro elemento que a gente precisa discutir, né, sobre a participação dos conselhos, que é algo essencial, mas que tem muitos dilemas, como a gente está aqui elencando. Outra questão é o investimento dos conselhos. Mas o conselho, como que a gente vai comprar o equipamento? Está previsto, gente, né? Inclusive está descrito na norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social, que deve ser utilizado no mínimo 3% do recurso do índice de gestão descentralizada do programa Bolsa Família e do índice de gestão descentralizada do Sistema Único de Assistência Social para o financiamento das atividades dos conselhos. Então, recurso tem, sabe? Porque esses dois esses dois blocos de recurso, eles vêm e são cofinanciados pelo governo federal. Então, todo município que tem conselho, que tem plano e que tem fundo, ele recebe recurso do governo federal. A menos que exista alguma irregularidade. Então, daí não recebe. Mas a maior parte dos municípios do Paraná, eles recebem recursos. Eu sei que, acho que só São Jerônimo da Serra ficou um tempo aí sem receber recurso, porque estava com um problema ali, né? Teve um desvio de recursos, acho que teve um problema ali de gestão, enfim, vinculado a essa questão de desvio de recurso, e aí, na verdade, estava em processo de audição, né? O Tribunal de Contas estava ali fiscalizando, e aí parou de receber um período, mas os demais municípios do estado do Paraná, eles recebem recursos de forma regular. Então, tem um problema aí da questão da gestão, não, às vezes, encaminhar esses recursos de forma direta para essa população. E aí, as perguntas norteadoras, né, gente? Então, que a gente lança, né, para a gente iniciar essa roda de conversa. Primeiro, quais os principais desafios à participação da sociedade civil no contexto de pandemia de coronavírus? A segunda pergunta, né? De que modo a interdisciplinaridade pode auxiliar na construção de um conhecimento engajado com o controle social na política de assistência? E como os projetos de extensão e ensino podem contribuir em contexto de desmonte das instâncias de controle social e negacionismos, né? De que forma a universidade e nós aqui podemos contribuir com a participação. E agora eu vou fechar aqui para a gente se olhar, né? E poder discutir. Obrigado, meninas. Agora, como foi de manhã, a gente abre para as discussões, né? Naquele sentido bem aberto, quem quiser fazer comentários, não necessariamente vamos fazer perguntas às meninas para que elas respondam, mas a ideia é a gente conversar sobre a temática, né? Vamos organizar assim, quem quiser falar, fazer seus comentários, ou mesmo indagações, se inscreve pelo chat, coloca um nome no chat, que daí a gente vai controlando,
Porque se fazer levantando a mão e escrevendo no chat, a gente se perde. Então, vamos centralizar tudo no chat. Só colocar um nome ali, ou, se preferir, escrever o comentário ou fazer a pergunta que quiser fazer. Aí, na sequência, também eu vou postar no chat o link para entrar no formulário para registrar as presenças na atividade, ok? E agora, então, a palavra está aberta. Aqueles que quiserem falar alguma coisa, fiquem bem à vontade, ok? Obrigado. Beleza, Gilberto? Quer começar falando aí? Enquanto você fala, nós vamos anotando as outras inscrições. Pode ser, estava esperando se alguém ia escrever antes, mas para não ter tempo morto. Deixa a Amanda falar primeiro, então, depois eu falo. Oi, Amanda, fala. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Alana, parabéns pela apresentação, primeiramente. A Larissa também, que já saiu, né? Eu sou assistente social, então eu gostei muito da fala, me encontrei em muitos momentos. E uma questão que eu acho que é bem interessante foi quando vocês falaram sobre as entidades. Eu sou de Toledo, aqui do Paraná, e eu tive a oportunidade de fazer estágio aqui na Política de Assistência Social, na Secretaria. E uma das coisas que me chamava mais atenção com relação às entidades é que, assim, aqui em Toledo chegou um momento que o município não abriu o serviço, ele não tinha o serviço, então ele comprava vagas de outras entidades. E assim, eu ficava muito integrada com aquilo, porque eu pensava, gente, acaba que acontece assim, atende a demanda emergencial e pronto, sabe? Como se fosse tapando a peneira, tapando o sol com a peneira. E eu lembro que a assistente social, que era minha supervisora, ela falava que assim, que a gente pensa que não, mas a lógica é que fica muito mais barato para o governo. Então, assim, acaba cedendo, a entidade faz o valor que ela quer, tem uma parceria, né, com questão de impostos, enfim, mas fica muito mais barato para o governo comprar essas vagas, fazer essas parcerias, do que o próprio serviço. Então, ali tem duas questões bem interessantes, né, em como que o Estado, ele acaba dando um jeito naquela demanda, mas assim, de outra forma, e não assumindo o serviço. E aqui em Toledo, eu lembro que era uma questão do lar dos idosos na época, em que as assistentes sociais, enfim, as psicólogas, todos faziam um trabalho assim bem forte, porque elas queriam o programa implantado, né? Mas o município acabava comprando as vagas e não construindo um serviço próprio do município, porque daí o custo seria muito maior. Então, eu gostei muito dessa questão das entidades, é muito interessante, porque tem sempre os dois lados, né? Principalmente nessa questão do Estado. Era isso. Posso comentar isso da Amanda? Porque, cara, isso é muito real. E aí a gente tem... Porque, assim, quem tem que ter a primazia, né? Ou então, vamos dizer assim, assumir essa responsabilidade é o Estado. E aí ele joga para a sociedade civil. E aí a gente volta, por exemplo, na ideia lá do Fernando Henrique Cardoso, que não se responsabilizava, né, pela estrutura dessa política de assistência, que jogava tudo para as entidades que são, né, instituições, e a gente teve, inclusive, na década de 90, um boom, né, das ONGs, né, e a gente sabe que existe uma dificuldade na questão até de fiscalização, né, o Rio de Janeiro, né, principalmente na área da saúde, a gente viu recentemente o que deu, né, esse investimento em demasia nessas instituições. Mas, assim, e aí, Amanda, pense, quem teria um poder de ir contra esse direcionamento da gestão seria o conselho, porque o conselho tem esse caráter deliberativo e fiscalizador. E, ao mesmo tempo, quem são os representantes desse conselho? Essa sociedade civil, ela é composta totalmente por instituições, por entidades, porque a entidade ela vai defender que ela seja contratada, né? Então, ela às vezes ela pode, não é toda entidade, é preciso ponderar, mas algumas entidades, em alguns momentos, elas fazem um elo ali com o governo, né? Porque ela também está ali para buscar, às vezes, acesso de recurso para a sobrevivência dela. Então, por isso, quando a gente fala sobre a participação e o controle social, dos conselhos, das conferências, a gente também está falando sobre esse debate, sabe? De estruturação dos serviços. Então, é um elemento que a gente sempre precisa ficar atento. Inclusive, até para as outras, quebrando um pouquinho o gelo, né? Alguém aqui já ouviu falar de conselho, participa de conselho, acho que é um elemento também para a gente pensar, né? Porque não necessariamente eu preciso ser um representante, eu posso ir lá participar, né? E ajudar ali, às vezes,
a sustentar alguma pauta junto com os colegas que estão participando. Mas sabe o que acontece, Alana? Eu participei do conselho e, assim, as pessoas que vão no conselho são essas mesmas, as de entidades. Sociedade civil, o número é baixíssimo e até entra uma questão de divulgação. O horário é super complicado, é um horário no meio da tarde. O da assistência social, no caso. Aqui de Toledo, da assistência social, eu participei da assistência social e da saúde. Mas da assistência social era numa quarta-feira, no meio da tarde. Então, assim, é questão de disponibilidade, é questão de horário, questão de divulgação. Era divulgado somente no site da prefeitura. Então, assim, quem não acessa diariamente não tem acesso a essa informação, sabe? Então, toda a lógica já acaba interferindo, né, na participação. Então, primeiro, parabéns assim, pela clareza, né, do conjunto de informações que vocês trouxeram. E, ao mesmo tempo, né, a apresentação já enuncia que existem contradições, que existem problemas, né, e eu queria fazer uma fala justamente tentando explorar um pouco mais isso. Eu acho que é importante a gente, e vocês registraram isso na apresentação, né, tomar como ponto de partida de que a instituição, né, desses conselhos, dessas instâncias, é produto de lutas, né, não é um presente, mas isso não significa que a forma com que eles se constituem seja, né, nada próximo do ideal. Acho que é importante a gente entender, né, também que a gente vive num momento, né, sobretudo a partir do governo Temer, e mais ainda hoje, né, de desmonte de qualquer forma, né, de participação, mesmo aquelas que se dão de forma tutelada, mesmo aquelas que se dão de forma limitada, o que me parece que é o caso, né, da maior parte disso. Então, tem algumas áreas, claro, né, os conselhos de saúde, de educação, de comunicação, com limites e contradições, que em algum momento, né, foram também um espaço de construção democrática. Mas eu queria chamar a atenção, e vocês trouxeram elementos já, né, para perceber isso, que não são apenas isso, né, são também, né, acho que uma dimensão que é importante ressaltar, assim, que são espaços de legitimação de políticas. Aquele slide que mostrou lá, né, a forma de composição, parte da metade do governo e o resto divide em um monte, né, isso é uma instância mais de legitimação do que de definição de políticas, né, ainda que essa participação possibilite ter acesso a informações para denunciar, para exigir. Então, não é que se deva abrir mão disso, né, mas me parece que é fundamental reconhecer, né, essa enorme limitação. Isso de forma mais geral, e claro que isso remete a pensar, né, como que a gente... Só um instantinho. Tem uma gata desesperada aqui. Como que a gente está compreendendo a sociedade civil, né, que referência teórica, né? E claro, eu falo, né, a partir da perspectiva, né, de compreender a sociedade civil de uma forma gramsciana, como permeada, né, por conflitos, por expressão de interesses, de organizações de grupos, né, que faz, de princípio, imaginar, não tem como, né, supor a sociedade civil como uma unidade, nem para bem, nem para mal, né, mas sim como expressão de conflitos. E aí, só para finalizar, eu achei muito importante você mencionar essa questão, né, este processo de participação, em alguma medida, como uma ponte, né, para uma forma de privatização. Né? As ONGs, que são a forma concreta de viabilizar essa participação, em algum momento se transformam em OCIP, se transformam, né, em outras formas de gestão, né, e aí você deixa de ter as políticas públicas e passa a ter uma compartimentalização, né, em fundações, em OCIPs, em organizações ditas, né, sem fins lucrativos, mas que, na verdade, não são isso. A professora Virginia Fontes tem uma série de textos, né, discutindo como que isso se efetiva na prática, né, e discutindo de uma maneira muito crítica. Né. Então, acho que o que a apresentação de vocês tem de interessante é que ela permite nos visualizar essas contradições, né. Não significa, né, isso é ruim de princípio, isso é bom. Não, isso é produto de luta, isso tem um aspecto democratizador, mas isso tem limites que também são muito, muito efetivos. Acho que isso, meio que tentando sistematizar e trazer um pouco, né, para o campo teórico, né, do qual eu penso, mas para ver se faz sentido, né, em conexão com a apresentação de vocês. Acho que faz muito sentido, Gilberto. Eu acho que um elemento que, por exemplo, a gente tem esses canais de participação e aí a gente pensa, e na verdade discute, né,
que o Estado foi muito astuto quando ele institucionalizou essa participação, porque a gente tem que pensar, a Larissa mencionou, né, da questão da década de 90, então a gente teve inúmeros movimentos sociais, tinha uma força ali naquele momento que conseguiu, inclusive, a gente pode pensar no período de abertura democrática, então isso já culminou, né, na Constituição Federal, a própria questão das leis orgânicas, que depois foram regulamentando esses artigos constitucionais, o próprio ECA, né, com o movimento de meninos de rua, enfim, vários elementos ali de participação, e aí o Estado, muito astuto, né, trouxe isso como uma participação, e aí a tutela, eu acho que isso é um elemento também que a gente precisa sempre refletir, que é um espaço de, sim, não foi dado, né, mas ao mesmo tempo pensar que ele é um espaço contraditório, né, que reproduz, por um lado, os interesses da sociedade civil, mas, ao mesmo tempo, pode estar ali reproduzindo também interesses dos governos, enfim. E aí, governos mais progressistas e outros governos não tão, ou, na verdade, bem negacionistas, na verdade. Enfim. Opa, agora, desculpe, é que vocês estão percebendo aí, eu estou respondendo e-mail e prestando atenção ao mesmo tempo. Eu acho que o Paulo estava com dificuldade de entrar, acho que conseguiu agora. Mas o que eu queria comentar a partir da fala de vocês, que primeiro destacar que eu aprendi muito com a apresentação, né? Que é um universo que eu efetivamente não conheço, e a apresentação de vocês foi muito detalhista em apresentar não só o histórico do processo que vocês abordam, mas também o funcionamento, né? E é um pouco sobre esse funcionamento que eu queria conversar com as 55 pessoas reunidas hoje aqui, né? Porque eu acho que tem a ver com um pouco com as questões que o Gilberto chamou a atenção. Primeiro, a nossa concepção de Estado, eu acho que ela é fundamental para a gente começar a discutir esses problemas, né? Eu penso o Estado, além de ter uma certa influência do Gramsci e do materialismo, mas a minha principal referência é o Pierre Bourdieu, daquele livro sobre o Estado, né? E uma das coisas que ele chama atenção naquele livro é o quanto o Estado é eficiente em se apresentar de uma forma e fazer e na hora da coisa acontecer, né, quando ele discute a questão das comissões e de quem é autorizado a falar e qual é o papel do Estado na sociedade. Então, ele chama atenção para isso, né, para os eufemismos que caracterizam o Estado, né, que o Estado ele se apresenta para a sociedade de um jeito plural, universal e como se fosse aquela entidade que foi criada, inventada e que existe para atender todas as demandas da mesma forma, com igualdade e coisa e tal, né, e que essa igualdade está representada nas legislações. Mas quando a gente vai para a prática, vê que não é assim, né? E a gente começa a perceber, e aí sempre uma pitada do Marx é bom, né? O quanto o Estado é também um espaço apropriado por uma classe e que trabalha muito no sentido de defender os interesses dessa classe, mas que para fazer isso precisa colocar algumas máscaras, precisa colocar se disfarçar, né? E um dos disfarces é esse: você apresenta uma política pública como sendo democrática, plural e tudo mais, mas na hora de executar inventa uma série de restrições, de requisitos, de exigências que acabam afastando as pessoas que deveriam participar, né? Ou que teriam, ou como vocês chamaram a atenção, que têm o direito a participar, mas que não participam porque a reunião vai acontecer na hora que elas estão trabalhando, ou vai ser mal divulgada, ou vai exigir um conhecimento que não é só um conhecimento de conteúdo, é um conhecimento de fala também. As pessoas participam, mas não falam porque acham que o que vão falar não é interessante, ou porque o modo como elas falam não é o modo correto, portanto, vão ser objeto de chacota ou alguma coisa assim. Enfim, eu acho que o que está em xeque também, deveria ser o tema da discussão, é essa questão do Estado, né? Como o Estado constrói essas políticas, mas na prática elas acabam funcionando da forma como vocês chamaram a atenção. Na letra da lei está uma coisa, mas na hora da execução os caras dizem, ninguém quer participar, então vamos botar o meu amigo aqui, que o meu amigo vai representar, mas vai representar quem no fim das contas, né?
É um pouco essa discussão, que eu não estou necessariamente questionando as meninas, mas estou colocando para o debate esse tema, né? Do Estado e o seu papel e como ele executa essa função. E também destacar outra coisa que o Gilberto chamou a atenção, é que o quanto essas políticas são resultado de lutas sociais históricas importantes que a gente deve reconhecer e que por mais que o Estado funcione dessa forma como a gente sabe, que eu destaquei aqui, isso não significa que a gente tenha que desistir desses espaços que foram conquistados. Não, nós temos que lutar para mantê-los, né? E para fazer com que eles funcionem da forma como deveriam funcionar, ou, se for mais radical, para tentar, inclusive, por dentro do Estado, estourar com o próprio Estado, né? Alguma coisa assim, né? Para mostrar, fazer aquela coisa que é chamada resistência, né? Que as populações historicamente, sabe, usam cotidianamente para garantir a sua existência. Claro que, se possível, radicalizando e quando possível, né? Mas é mais uma provocação que eu trago para a discussão, não necessariamente uma pergunta ou qualquer coisa do gênero para as meninas. Né? Beleza? Beleza. O Márcio, você sabe que eu lembrei de uma coisa. Eu também participo de conselhos aqui na nossa região, sabe? E uma estratégia que eu não vi em municípios, mas eu vi no estado. A galera simplesmente saiu da conferência, tipo assim, não vai votar a nossa pauta, então saíram todo mundo, se deslogou todo mundo de dentro da reunião, porque o Estado sozinho não pode votar. Ele precisa do consenso da sociedade civil. Sozinho ele não vota. Então tem que ter um mínimo de quórum para participação, então tem que ter um número X. E aí a galera não queria levar, né, uma pauta da sociedade civil para ser discutida, e eles falaram assim, não, então, se não vai ser democrático, não está acolhendo a nossa pauta, nós vamos sair. Então, existem algumas formas também da gente tentar radicalizar dentro desses espaços, o que não é usual, porque a gente tem um mito muito grande, né, mas que esse mito a gente acaba assumindo como a nossa roupa, né, da gente ser pacífico e ordeiro, e aí a gente tem que desconstruir isso mesmo. Ok. Obrigado, Alana. O Igor está inscrito? Boa tarde a todos e a todas. Parabéns às meninas que apresentaram. Eu fiquei só uma pergunta, né? Que essa questão o Gilberto e o Márcio comentaram, mas eu fiquei assim pensando sobre a fragmentação da questão social, né? Porque cada um na saúde, um na cultura, nós estamos cada um em um tema especializadíssimo, e o poder estar nesses temas, é isso que me pergunta, né? O poder está nos conselhos ou o poder está em outro lugar? Quer dizer, novamente, de novo, volta à luta de classes. Né? Aonde está a luta? Né? E como ela está sendo direcionada, né? Então, essa é uma pergunta que eu deixo só lá, não tem resposta, porque o que acontece é que nós vivemos mais gestão do que política. Eu participei, por exemplo, da questão do Conselho Municipal de Cultura aqui de Curitiba, e em toda a conferência nós já tínhamos o que deveríamos discutir. Aí eu fui um dos únicos delegados que iria discutir outro assunto ao que não estivesse a pauta. A pauta já era dada antemão pela prefeitura das metas que a prefeitura tinha que cumprir. Então isso é um dilema, que virou gestão. Nós estamos fazendo gestão da política pública e às vezes confundindo política com política, que são as pautas que os movimentos trazem, né? Que elas não podem também ser esquecidas ou negadas, né? Então, por isso que eu acho importante, o seu trabalho foi maravilhoso de destrinchar toda a dinâmica da política, e fica aí essa discussão mesmo, os movimentos nós devemos ir além, né? Eu acho que retomar a política mesmo. Obrigado. Obrigado, Igor. Pelo que eu estou acompanhando aqui, não temos mais inscrições. Alguém mais quer fazer comentário? Christian. Boa tarde. Eu perdi um pouquinho aqui, que tá, uma tia minha chegou aqui, mas é que eu lembrei, não sei se até comentaram sobre isso, mas até eu estava lendo dias atrás até sobre a questão das casas, né, de apoio para as mulheres. Eu não lembro como é o nome dessas casas de apoio para as mulheres que sofrem violência doméstica. Inclusive, parece que
a Damares tinha um recurso, né, um recurso, vamos dizer assim, eu vou chutar por cima, até que queria ter procurado, mas daí não deu tempo, porque minha tia chegou aqui, mas vamos dizer, de 100 milhões, ela usou 1 milhão e o resto ficou lá empacado, simplesmente porque não quis utilizar, né, para a construção dessas casas, né, então, só para esse apontamento, assim, que é uma questão de realmente de sucateamento dessas políticas, né, de assistência que esse governo está fazendo. Beleza, obrigado, Christian. E aí, pessoal? Alguém quer falar? A gente não quer que aqui também seja um espaço onde as pessoas encarem que tem um discurso competente ou uma coisa nesse sentido, né? Aqui também a gente está construindo, pessoal, a gente está soltando algumas ideias, deixando também para a gente discutir, pensar, refletir em conjunto. Christian, novamente, Christian? Agora eu pensei em fazer uma questão, assim, sobre que agora a colega falou ali, eu pensei em fazer uma questão, porque quando eu saí, até você estava falando, eu acho que era a Alana que estava falando sobre a questão da participação, né, da sociedade civil, dos problemas dessa participação da sociedade civil nesses conselhos. Se vocês têm, assim, alguma leitura de experiências que obtiveram sucesso nessa construção da sociedade civil, né, apesar de, como vocês falaram, né, essa participação está sendo cada vez mais suprimida, através do decreto que vocês comentaram do Bolsonaro, e de outras formas, né, menos diretas, né, como a questão que você falou ali, né, dos horários das reuniões, essas questões que também acabam suprimindo essa participação dessa sociedade civil. Porque até lembrei, né, eu lembro que eu achei magnífico na época que foram os conselhos de educação, não sei se eu acho que era conselho de educação agora, não, peraí. Quando foi construído o PNE, né, o Plano Nacional de Educação, no governo Dilma ainda, eu achei fantástico, assim, eu participei na época, eu achei fantástico, porque daí teve a nível municipal, daí eu participei do nível municipal e estadual, e eu achei fantástico, assim, porque foi uma construção, assim, só aqui do estado gerou um documento gigantesco, assim, sabe, sobre a participação, sobre os apontamentos que foram construídos nesse momento, no fórum, né, no fórum. Então, daí minha pergunta mais fica naquele sentido ali, né, de como, se vocês têm alguma leitura, assim, de alguma experiência que deu certo e quais seriam, assim, essa forma mesmo de ser feita que pode ser elaborada. A gente tem algumas estratégias que estão sendo tomadas, só que assim, é aquilo, em âmbito local, e aí a gente fica nisso de que deveria os outros municípios também deveriam copiar, né? A gente tem uma dinâmica, pelo menos aqui na região que eu resido, a gente tem fóruns instituídos de trabalhadores e fóruns de usuários. Então, a gente tem essa estrutura hoje que é mais vinculada a movimentos sociais. Então, a gente se organiza para discutir temas da política de assistência, enfim. E é claro que, assim, depende um pouco principalmente na questão do fórum de usuários, de até que ponto temos alguns trabalhadores que estão comprometidos com a viabilização dessa informação e que não estão ali sucateados no sentido de reprodução das demandas institucionais puramente, né? Então, a gente tem alguns grupos que poderiam ser alvo dessas informações, né? Quando estava na universidade, eu fiz um projeto de extensão universitária que eu trabalhava o cinema, as pessoas da questão social, a partir de curtas-metragens, então eu ia em alguns espaços desses de fórum de usuário mesmo, e discutia com eles. Mas, claro que foi uma ação que durou um período específico, isso poderia, né, ter sido ampliado, né, porque trazer talvez de uma forma muito burocrática, né, muito cartesiana para trabalhar com o usuário é mais difícil, né? Então trazia através de curtas-metragens e a gente ia discutindo e eles iam se reconhecendo a partir de alguns elementos que, né, na verdade não estavam colocados ali naquele curta-metragem de uma forma ao acaso. Na verdade a gente tentou, né, instrumentalizar mesmo para que eles pudessem se visualizar em alguns momentos. Mas, assim, em âmbito municipal, a gente vê alguns municípios que estão organizando conferências livres, então, não estão deixando tudo para a última, tipo assim, porque a conferência é um espaço onde
tem esse caráter, parece, assim, eu não conheço essa dinâmica, Christian, que você falou dos fóruns, mas é mais ou menos nesse sentido, você faz a reunião, né, e delibera algumas questões em âmbito municipal, aí sobe para o estado e depois vai para o âmbito nacional. Então, você cria um plano, o plano nacional, né, e o plano estadual e o plano municipal de assistência tem que contemplar essas deliberações que são obtidas, né, na conferência, e eles são realizadas de 2 em 2 anos, exceto nos casos, como a Larissa mencionou, né, na discussão, que o Collor, né, o Collor não, o Fernando Henrique Cardoso, ele obstruiu, né, esse momento de reunião, né, e agora a gente teve também com o Bolsonaro, né, que também fez esse processo agora em 2019. Então, são os 2 momentos históricos que a gente teve obstrução dessa participação. Mas, assim, de um modo geral, a gente faz conferências livres para preparar os usuários, não preparar os usuários, mas se preparar e preparar as outras pessoas para a gente defender algumas coisas e ir contra alguns elementos né, que são ali da gestão, né, que são, às vezes, um projeto de gestão de governo ali, e não uma gestão realmente de política de assistência. E a gente se organiza aqui de forma regional. Então, porque a gente tem 21 municípios que contemplam o acesso regional. Então, a gente vai nessa reunião, meio que se organiza ali, algumas pautas, tipo, porque assim, o que precisa ficar claro? Que quando você vai sozinho, você acaba sendo, muitas vezes, marcado, entendeu? Então, você tem que sempre estar em coletivo fazendo as coisas, né? E aqui na nossa região, os nossos prefeitos, eles tendem a legislar em bando. Então, assim, o município X faz, por que aqui vai fazer? Né? Então, a gente tenta articular regionalmente para que a gente defenda algumas coisas de uma forma, assim, todo mundo falando a mesma língua para não ser questionado nesse sentido. Então, uma estratégia é a organização de fóruns. A outra estratégia é a questão de organização de conferências livres, antes dessa conferência, que é ali organizada pelo município, e aí você pode utilizar estruturas, por exemplo, né, que já existem, só que assim, a gente fica um pouco limitado agora pela questão de não poder fazer reuniões presenciais, e a gente tem muitas pessoas que têm dificuldade de acesso à tecnologia, enfim, né, até de manuseio disso tudo, né, então a gente fica muito mais limitado, é como se a pandemia, ela redimensionasse, ampliando os nossos desafios anteriores. Então, são alguns elementos, assim, algumas coisas que a gente pode fazer. Eu já participei, né, eu participei do Conselho Estadual de Assistência e uma das estratégias foi essa, não vai votar essa pauta que a gente trouxe, beleza, então a gente sai da reunião e vocês, como é que vocês vão aprovar? Não tem como, porque eles não têm quórum para aprovar, né, outra questão é a gente acabou cutucando, porque tem oposição, né, o governo estadual tem oposição no legislativo, a gente foi atrás do legislativo e foi questionar, e aí foi retomada a frente parlamentar em defesa da assistência social no estado do Paraná, no período que a gente ficou sem mandato, por exemplo, de conselho. Então, são algumas estratégias. A gente, assim, o pior é que a gente precisou esperar chegar, né, esse desmonte para daí se organizar. Na verdade, a gente precisa se organizar e não ficar esperando, né? A gente, às vezes, acaba se defendendo e não fazendo movimento, atacando, né? Eu acho que o nosso processo a gente precisa melhorar nesse sentido. Mas, de um modo geral, eu acho que discutir e visualizar esses problemas já é um primeiro passo, né? Valeu, Alana. Ali a Inês fez uma observação, né, da importância de participar das assembleias municipais, né? Eu acho que passa por aí, né? Nós nos atentarmos para essas questões, mas levando em consideração aquilo, muitas vezes o acesso é dificultado, porque ou marca num horário complicado, as pessoas também... acho que tem todo um contexto que tem que ser levado em consideração, que se criou também uma concepção negativa sobre essas participações. As pessoas acreditam que tudo é feito para reproduzir, porque daqui a pouco não vou perder tempo participando disso, porque, na verdade, porque no fim vai dar tudo em pizza, né? E aí eu acho que isso foi feito também estrategicamente exatamente para afastar as pessoas desses espaços, né?
cria uma descrença em relação a eles e aí isso se generaliza. Mas também não dá para ser ingênuo achando que tudo vai se resolver a partir desses espaços. É o que eu dizia antes, não dá para abandoná-los totalmente, mas não dá para apostar tudo neles, né? Temos que ter formas mais radicais aí, ou pensar meios de ampliar essa participação, né? Ou que os resultados sejam mais eficientes. Christian levantou a mão novamente? Não, só vou pegar um gancho ali do que a Lana falou ali, da questão de que a gente está se defendendo normalmente só, né, dos ataques, desse absurdo que a gente está vivendo, né, disso tudo, né, dessa coisa complexa toda que a gente está vivendo, mas pelo menos assim, eu acho importante também, eu acho que não que você não tenha, que você seja contrário, você se apontou contrário, mas eu acho que é importante, além de se defender, a gente sempre também colocar, né, como por exemplo, ainda que o governo seja o Bolsonaro, a gente não pode deixar de querer os avanços que a gente já estava lutando antes, né? Tipo, apesar de estar regredindo, e a gente tem que estar lutando também para voltar ao que já foi, ao pouquinho que já foi, mas também tem que pensar em continuar, né, aquelas lutas que a gente estava antes. Por exemplo, antes a gente já estava pensando em umas coisas assim, tipo, no final do governo Dilma ali a gente já estava com alguns problemas, mas vamos dizer, a gente já pensava, vamos abrir mais universidades, agora a gente está pensando, não, vamos manter essas, mas a gente não pode deixar de pensar em abrir mais universidades ainda, né? Só nesse sentido, assim, eu sempre vi um problema, e não só, como eu disse, não que você tenha colocado dessa forma, mas eu entendi completamente, a gente tem que se defender mesmo, mas eu lembro da época do movimento estudantil, pelo menos também já tinha esse problema mesmo, né? Dentro de ter que se defender o tempo inteiro, e às vezes acabava não tendo nem espaço para construir ideias novas, buscar soluções novas, né? Então, mas eu acho que é interessante também manter, né? Apesar da dificuldade, né? Não deixar de sonhar, vamos por assim dizer. Posso só pontuar uma coisa, Márcio? Uma coisa que a gente também tem que pensar é que a gente fala assim, o governo, né, também está aqui, de certa forma, demonizando, enfim, mas e tem vários momentos que a gente precisa mesmo, mas, ao mesmo tempo, o governo, a gente vota neles, cara, a gente escolhe algumas pessoas que estão ali que, assim, como? Então, assim, querendo ou não, os representantes governamentais do conselho, eles são escolhidos também pelo, né, no caso, o governador, ou pelo prefeito, ou, né, pelo presidente. Então, ele é que escolhe quem são os seus representantes que vão ocupar essas cadeiras dentro do conselho, e, ao mesmo tempo, a gente tem opções mais progressistas, né, e aí, às vezes, eu sei que existe todo um contexto, né, de crise de representatividade, enfim, mas a gente também deve avaliar isso, né, olhar, poxa, tem uma parcela da nossa população que em algum momento se sentiu representada por esse cara, né, e então é um elemento também que a gente precisa discutir, né, e tentar talvez buscar entender, né, em que momento a gente deixou isso acontecer, né, eu acho que é um ponto também. Beleza. Alguém mais quer fazer algum comentário, gente? Aproveitem que é o nosso espaço aqui. Então, já que a população optou por não comentar, deixa eu ver que hora é. Já são quase 15 para as 4, acho que a gente teve um bom tempo de discussão, né? Lembrando que essa nossa primeira experiência com esse formato rodas de conversa, eu acho que foi positivo, tanto na experiência matutina como agora à tarde, eu acho que deu para conversar sobre uma série de assuntos importantes. E aí, se as meninas quiserem fazer um fechamento, considerações gerais, finais, fiquem bem à vontade, meninas, e volto a agradecer a vocês por terem proposto essa roda de conversa e a todas e todos que participaram até agora da discussão. Bom, pessoal, em meu nome, em nome da Larissa, eu gostaria de agradecer a primeira oportunidade, né, de estar aqui com vocês conversando. Na verdade, a gente queria trazer lançar luz sobre alguns elementos aí das dificuldades de participação e que são redimensionados agora com o contexto de pandemia.
A gente não tem todas as respostas, né? Acho que o principal objetivo é a gente identificar esses desafios que nós temos, porque somente identificando eles é que a gente consegue daí, né, pensar em estratégias de tentar minimamente dar encaminhamentos para esses problemas que nós temos. Eu, né, gostaria também, às vezes, de pedir desculpa por alguma coisa, mas a gente está também se adequando, né? Ainda não tem, né, vamos dizer assim, perícia de como desenvolver uma discussão nesse formato remoto. Mas, assim, gostei muito de estar aqui com vocês e agradeço ao Márcio, ao Gilberto e a todos os participantes. E, quem sabe, né, a gente pode se encontrar depois dessa pandemia, né, de forma presencial. É a Larissa, né? Quer falar alguma coisa, Larissa? É a Larissa? Ela teve que sair, ela foi no médico. Ah, tá. Tudo bem. Ela escreveu ali um comentário, Márcio, pedindo desculpas que ela iria ter que se ausentar. Acho que você não chegou a ver. Eu não estava resolvendo os outros ingressos aqui. Mas então, gente, eu vou apenas anunciar que amanhã teremos novas edições de Rodas de Conversa. De manhã, o tema será, deixa eu só falar para vocês aqui, o tema Movimento de Mulheres na América Latina, Lutas e Organizações por Direitos e Justiça, proposta pelo Igor Vitorino da Silva, da UFPR, pela Edna Bravo Luiz, da UFPR, e FLAD México. E, à tarde, o Obscurantismo em Pauta, as ameaças ao pensamento crítico no Brasil, com proponentes a Maiara Balestro, da UniOeste, e o Eduardo Pereira, da UFBA, da UFBA, né? E hoje à noite temos a mesa redonda Pandemia e Agronegócio, com participação do, deixa eu pegar aqui, Alan Rodrigo Campos da Silva, que é pós-doutorando da USP, em Geografia na USP, fez a tradução do livro do Rob Wallace, né, com o mesmo tema, Pandemia e Agronegócio, e também participa do Fórum Popular da Natureza. E a Kelly Maforte, que é integrante do MST e participa da coordenação nacional do movimento. Então, vai ser uma temática muito interessante e vai, de certa forma, nos remeter às duas discussões que fizemos hoje nas rodas de conversa, de manhã e de tarde, né? Porque vai envolver a questão social, assistência social, vai envolver o negacionismo, as políticas da direita, né? Então, de certa forma, vai condensar um pouco das discussões que tivemos hoje. Volto a lembrar também que os links para ingresso nas salas amanhã estão sendo modificados, na verdade já foram modificados, eu já enviei e-mail aos inscritos informando os novos links, né? E aí, ao divulgar, tentar não divulgar nas redes sociais apenas entre as pessoas que a gente sabe que não vai fazer tumultuar o evento, né? Então, eu sei que é difícil isso, mas temos que ter um certo controle, talvez limite um pouco a participação, mas tudo bem. De qualquer forma, hoje tivemos do início ao fim, tanto de manhã como de tarde, uma média de 60 pessoas, isso significa que os temas estão interessantes, e a participação do início ao fim demonstra também que o debate está sendo interessante, senão as pessoas já tinham ido catar outra coisa para fazer, né? Então, Tá muito positivo essa primeira experiência no sistema roda de conversa. E a gente vai aprendendo e melhorando. Inclusive, se alguém quiser fazer algum comentário agora sobre esse formato, a gente agradece para ir aprendendo também, né? Essas são as palavras finais, né, que eu teria a dizer, e um convite especial para participar da mesa hoje à noite e das rodas de conversa amanhã. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria perguntar, Márcio, você vai enviar esse link porque eu queria participar da mesa